Boa tarde a todos, o meu nome é José Rafael Soares. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Luís pela sua paciência e ao resto dos convidados, ao CITSEM e também à professora Inês Amorim por todo o seu apoio. Eu trago uma parte do meu projeto de investigação, inserido no projeto de doutoramento, que trata justamente o problema da poluição industrial numa corrente concreta que é o Rio Ave. E, portanto, um alerta fica feito, é que eu vou apenas mostrar uma parte daquilo que é a investigação no momento, e mais à frente também explicarei porque é que é apenas uma parte. Temos descoberto sucessivamente documentação, informação muito generosa, mas em todo caso já é possível lançar 4 problemas, que são os 4 problemas que eu gostaria de partilhar convosco. Temos pensado, e é algo que eu gosto de trazer para o debate, sobre as razões que levaram à poluição industrial, refiro-me concretamente à poluição das indústrias, para se perpetuarem ao longo do tempo. E num segundo momento também gostaria de pensar convosco o que é que foi pensado para mitigar, ocultar ou tentar resolver este problema específico. Claro que é preciso avaliar com algum cuidado a eficácia dos procedimentos, a eficácia das instituições no território, e temos que analisar também com algum cuidado as métricas que foram utilizadas à época, e há aqui um slide que tentará também demonstrar como essas métricas evoluem brutalmente ao longo do século XX. E finalmente, um tema caro também à história ambiental, perceber qual é a sensibilidade das comunidades, das indústrias e das autoridades para esta temática. Portanto, eu não venho aqui trazer uma história dos poluidores contra aqueles que lutam contra a poluição. Acho que a história da poluição industrial e a história da poluição, em termos mais genéricos, é um tema muito complexo e que merece a nossa atenção. Portanto, porque é que nós olhamos com alguma atenção para a bacia hidrográfica do Rio Ave? Porque, em primeiro lugar, nós sabemos que já desde o século XIX existe a água enquanto fonte de energia, que fez com que pequenas e médias indústrias se estabelecessem ao longo do curso do rio. Depois também temos a informação de que os serviços hidráulicos, que é a instituição que eu estudo e que irei falar dela mais à frente, temos a informação de que efetivamente eles estiveram no terreno a autuar, ou seja, a escrever as multas passadas relacionadas com a poluição. E num último aspecto, a documentação é muito generosa, porque nos diz como na bacia do Ave os mecanismos de vigilância e de controlo da poluição eram ineficientes. E, portanto, isto faz com que a bacia do Ave seja um ponto, na minha ótica, privilegiado para estudar a poluição. Sendo que, embora atualmente a Agência Portuguesa do Ambiente se oriente e estabeleça 10 regiões hidrográficas, 8 no continente e 2 nas ilhas, a verdade é que existe até alguma coincidência com aquilo que foi desenhado em finais do século XIX pela monarquia constitucional, ao olhar também para o território, nomeadamente do noroeste português, e estabelecer a primeira circunscrição hidráulica, referindo-se à segunda secção como aquela que contemplaria a bacia hidrográfica do Rio Ave e a bacia hidrográfica do Rio Cavo. Com uma pequena diferença entre 120 anos, é que o Rio Lessa, atualmente para a Agência Portuguesa do Ambiente, faz parte da região hidrográfica número 2, mas isto é um pormenor. Portanto, para aqueles que não estão familiarizados com o Rio Ave, ele nasce na Serra da Cabreira, vai desaguar depois no Atlântico, em Vila do Conde, e é, portanto, ao longo dos municípios que ele venha,
que nós estabelecemos a nossa investigação. E a nossa investigação também tem que ver com um pecado original da administração hidrográfica da monarquia constitucional. Porquê? Porque ao orientar a organização dos serviços hidráulicos, os serviços hidráulicos foram desenhados já no último quartel do século XIX, mas, digamos, burilados em 1892, lançava-se a ideia de que, portanto, sendo a água usada para fins industriais, ela não poderia voltar à corrente contendo substâncias nocivas, excetuando os casos realmente importantes em que, mais uma vez, em casos industriais, fosse concedida uma licença. E, portanto, este momento, juntamente com outro momento, que é a criação do Regulamento Aquícola de 1893, está na origem daquilo que poderemos chamar um olhar para a poluição ou um olhar para a contaminação dos recursos hídricos em Portugal. Esta dimensão é fundamentalmente diferente, ou dito de outra forma, evoluirá bastante ao longo do século XX. Os próprios serviços hidráulicos mantêm uma aparência e um corpo de atuação que vai sendo cada vez mais criticado, mas a verdade é que aquilo que podemos dizer, não só por parte do legislador, que em determinada altura, a partir da segunda metade do século XX, será forçado a proceder a alterações de fundo para olhar para a poluição, mas aquilo que é possível ver é que a partir de finais da década de 50, inícios da década de 60, o país tem mais, dito de outra forma, tem à sua disposição meios de análise da água, sejam químicos, físicos, fisicoquímicos, enfim, bacteriológicos, que antes não tinha. E isto está na origem também de algumas evoluções no nosso projeto de investigação. Temos descoberto, de facto, estes momentos muito claros em que as instituições passam a ter à sua disposição meios científicos de análise. E eu estou a trabalhar, portanto, com o arquivo histórico da administração da região hidrográfica do Norte, que é propriedade da Agência Portuguesa do Ambiente e que está sediado na Casa de Sarmento, em Guimarães. Trago-vos apenas uma primeira metade do meu projeto de investigação e só gostaria de chamar a atenção para o seguinte: portanto, as transgressões vão começar mais ou menos em 1902 e, como vocês podem notar, há aqui um pico no início dos anos 30, que tem que ver fundamentalmente com a subida ao poder do novo regime político, do Estado Novo, que terá aplicará um intenso cadastro sobre o território, irá proceder a legalizações coercivas a pequenos e médios proprietários e chega, aliás, a finais da década de 30, na berlinda daquilo que será um novo recurso do Programa Mundial, que é o wolframio, e, portanto, muito interessado em controlar e em regular as minas de wolframio no Noroeste. E vamos vendo, à medida que o século XX se vai envelhecendo, vamos vendo cada vez mais transgressões por poluição, até que na década de 50, eu deixo isto em suspense para uma próxima oficina, a partir da década de 50, inesperadamente deixa de haver processos por poluição, eles passam a existir numa outra repartição que só há semanas foi encontrada e de facto é uma repartição riquíssima, e falarei disso mais à frente. Deixo-vos apenas com algumas compreensões de base da poluição no Rio Ave. Chama a atenção para o papel dos guarda-rios, que estão a jusante da organização administrativa dos serviços hidráulicos. A eles compete visitas regulares ao longo do rio, estão sujeitos a intempéries, a distâncias extenuantes,
e estarão também depois no centro das críticas que lhes vão sendo feitas, principalmente a partir da década de 50, e não são os únicos, porque a inspeção, o sistema de inspeção, este é o segundo ponto, o sistema de vigilância dos poluidores é um sistema altamente criticado pela sua ineficiência, pela sua ineficácia, e ele nunca será verdadeiramente redesenhado, embora em finais da década de 50 se proceda a licenciamentos muito mais extensivos, este sistema nunca perderá verdadeiramente, enfim, continuará a existir, mas já sem o poder, ou já sem a centralidade que lhe era imposta. Num terceiro lugar, chama a atenção para o regulamento piscícola. No noroeste português, torna-se mais fácil entender a poluição industrial se formos ler aquilo que são os textos e as críticas feitas por exemplo, pela estação aquícola Vila do Conde, que era uma estação aquícola, portanto, empenhada em criar alevins, embriões de peixe, e depositá-los depois no rio. Estamos a falar de situações com às vezes grandes inaugurações, com muito capital político investido, capital financeiro, evidentemente, e portanto não será de estranhar que muitas personalidades ligadas até esta estação aquícola estarão na origem de grandes críticas à poluição industrial durante praticamente todo o século XX. E finalmente, a pressão turística e política. Porquê? Porque a partir da década de 20, com a criação das comissões de iniciativa e turismo, comissões essas que têm muitas vezes nos seus poderes de decisão chefes políticos, elas estarão encarregues de fazer críticas substantivas àquilo que é a atuação das empresas fabris, porque, vejamos, estamos a falar às vezes de pequenas vilas, pequenas comunidades que não querem a sua zona de banhos ou a sua zona de recreios incomodada por maus cheiros e por odores fétidos. E eu trago apenas alguns exemplos daquilo que vai sendo o desprestígio da instituição dos serviços hidráulicos. Estamos a falar de processos que poderiam ser levados a tribunal, caso o transgressor optasse por não pagar a multa, e sendo levado a tribunal e havendo absolvição, muitas vezes os serviços hidráulicos ficavam numa situação de grande desprestígio e eles comunicavam isso entre eles, e estará na origem depois também de processos com mais prova, pedia-se mais prova, pedia-se que o guarda-rios precisamente tivesse atenção a estes procedimentos. Guarda-rios esse que vocês veem também aqui na imagem da direita estará sujeito a castigos caso muitas vezes as coisas corram mal. Há casos de guarda-rios que tiveram processos disciplinares, há casos de guarda-rios que ganharam indevidamente dinheiros de multas, e portanto do lado também do reprovamento piscícola e por parte desta pressão que eu vos falei, encontramos já muitas comunicações internas nestes processos que dão conta destas múltiplas pressões para tentar perceber como parar a poluição. Ora, eu quando vos falo dos transgressores, nesta primeira metade do meu projeto de investigação, estamos a falar, por exemplo, de empresas do ramo hidroelétrico, grandes companhias do ramo hidroelétrico. Estamos a falar também de grandes fábricas de têxtil, portanto não será de estranhar que seja o lançamento de resíduos de cinzas e carvão, derivadas precisamente da produção de hidroeletricidade, bem como de tinturarias, resíduos de tinturarias,
não é de estranhar, dizia eu, que elas componham a maior parte dos casos. E, portanto, a recorrência surge aqui como um fenómeno transversal ao longo desta primeira metade e sugere que os poluidores preferiam pagar para poluir em vez de prevenir. Esta situação será alterada substancialmente na segunda metade do século XX. Muitas vezes estes procedimentos, o procedimento desde o pedido de licença para instalar um estabelecimento fabril até à efetiva legalização do mesmo, eram procedimentos morosos que custavam algum dinheiro e, portanto, não será também de estranhar que as próprias companhias tivessem mecanismos de defesa, como eu já vos irei mostrar mais à frente, mas eu com este esquema quero apenas salientar que desde o estabelecimento de uma fábrica até à efetiva legalização da mesma, podemos estar a falar de anos e, portanto, poderíamos estar a falar de atrasos, de investimentos que ficam portanto, ali a serem feitos e isto vai ser um problema nas soluções tecnológicas a adotar. Eu vou já mostrar mais à frente o que eu quero dizer com isto. É que as soluções tecnológicas, pelo menos nesta primeira metade do século, nesta primeira metade do meu projeto de investigação, as soluções tecnológicas são rudimentares, são altamente rudimentares. Aqui no caso eu trago-vos um processo que traz uma tubagem de grés desde a fábrica, trazendo as suas águas residuais até um poço que está devidamente isolado. Esse poço contém materiais como a areia, a brita e o carvão, e dentro desse poço haverá uma estratégia de diluir os resíduos até depois, quando estivesse cheio, ele pudesse imiscuir-se com o ribeiro ou com o rio. E, portanto, eu chamo a atenção para isto. Multiplicam-se no Rio Ave, ao longo desta primeira metade do século XX, soluções muito, muito rudimentares e as comunidades percebem isto. As comunidades percebem que são as fábricas que estão a adulterar a qualidade das suas águas e, portanto, evidentemente chamam a atenção para o risco seja a impossibilidade de lavarem a roupa, seja de os gados beberem nas fontes que estavam habituados a beber, e mais uma vez um projeto um bocadinho mais complexo do ponto de vista da engenharia, mas que não tem nada a ver com os projetos dos anos seguintes. Neste caso é um projeto algo grande, com 6 poços, mas a estratégia é a mesma, é espalhar e diluir até chegar à corrente. E este processo é muito interessante por 2 motivos. Em primeiro lugar, já tem uma memória justificativa algo extensa, portanto fala-nos dos produtos químicos, fala-nos da construção do próprio sistema de decantação, e tem outra particularidade, isto começou por ser uma transgressão e virou depois uma licença, ou seja, o transgressor efetivamente poluiu, foi acusado de ter lançado águas inquinadas, e conseguiu, através de uma estratégia de protelar a solução, conseguiu demorar 12 anos até ter o projeto de licença aprovado. Portanto, são 12 anos de algum vazio, isso será também radicalmente diferente daqui para a frente. E eu só gostaria também de chamar a atenção para 2 aspectos. A estratégia de defesa destas empresas muitas vezes passava por dizer, como vocês têm aqui sublinhado à vossa esquerda, que, por exemplo, o ribeiro em referência não tem espécies pescatórias e estas, portanto, não podem ser prejudicadas, portanto elas não viam nos recursos piscícolas
uma riqueza a proteger, e também argumentavam que se este ribeiro recebe esgotos da própria cidade, porque é que não pode receber esgotos fabris? Nós vamos estar perante este tipo de argumentações, devo dizer, até 25, até 1974 é recorrente as empresas e até as grandes empresas do Valuado terem, enfim, arranjarem justificações que seriam completamente desmentidas depois até pelas análises químicas que eram feitas. E finalmente chama a atenção para a questão das vistorias. Não era do interesse do proprietário fabril ter um processo de vistoria muito alargado. Estes processos aconteciam precisamente quando havia dúvidas em relação à solução tecnológica que a empresa fabril iria adoptar, e, portanto, se não houvesse uma resolução rápida, iríamos estar perante várias vistorias, e parte delas eram pagas pelas empresas fabris. Eu termino aqui com algumas hipóteses de investigação que quero partilhar convosco. A primeira tem que ver com, em termos cronológicos, parece-nos que desde uma fase inicial até à década de 30, parecem ser realmente poucos os casos em que possamos dizer que existe efetiva poluição. Eu estou sempre a comparar com aquilo que são as descobertas recentes, e depois há outros casos que são muito interessantes de trazer à discussão, como os casos de pesca venenosa, lançamento de dinamite, a própria maceração do linho, porque muitas vezes temos elementos, por exemplo, produtos químicos que são utilizados, e isso também é muito interessante para o historiador. Em segundo lugar, a partir da década de 40, percebe-se que o Estado Novo está a exercer uma fiscalização mais efetiva, mas a partir da década de 50, os processos do licenciamento passam a ser exaustivos e intensivos. Não se deixam fazer estabelecimentos fabris sem um projeto de tratamento de águas residuais complexo, mas eu deixo isso para outra oficina. Também chama a atenção para o papel dos guarda-rios, porque tem sido muito interessante perceber que, e até através também de buscas recentes aos debates parlamentares, os guarda-rios tinham uma posição muito frágil, e ao mesmo tempo que eram a marca dos serviços hidráulicos no território, estavam absolutamente fragilizados, porque evidentemente a determinada altura eles eram praticamente os culpados pelo facto dos rios estarem na situação em questão. E chama a atenção também para o debate de fomento hidroelétrico da década de 40, onde parece que os rios passam a ter uma predominância maior no discurso político, e portanto também pode estar aqui algo interessante de ser investigado nesta tese. Demonstrei-vos soluções rudimentares que ainda assim contrastam com soluções antigas de baixo custo e de fácil execução, como vemos a nível doméstico, mas eu não estudo estes casos, mas também gostaria de salientar, há muitos exemplos nos serviços hidráulicos de implementação portanto, de soluções como fossas céticas para ambientes domésticos, embora essa não seja o meu estudo. E, portanto, só na década de 60 é que podemos falar de um Estado orientado para a resolução dos temas dos efluentes industriais, onde aí sim, com uma panóplia do lado legislador e com uma vigilância a montante e não a jusante, ele vai conseguir conter, pelo menos, e não resolver, mas conter o problema da poluição industrial. Deixo apenas uma bibliografia muito, muito, muito curta para olhar para este tema, e agradeço-vos pela atenção.